A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O Brasil durante muitos anos foi tido como um país com poucos líderes nas empresas, poucos líderes na política. E eu, nos meus nem tantos anos de vida assim, ouvi sempre dizer que faltava renovação, que faltavam pessoas que iriam levar esse país para frente. Hoje eu vou conversar com dois grandes líderes, duas pessoas que estão à frente de uma empresa que hoje é uma das mais importantes no país e que começaram do zero. E nós vamos entender como foi essa escalada para se chegar a essa liderança. Eu estou com o presidente do Conselho da Cooperativa Comigo, Antônio Chavaglia, e o presidente executivo, Dorivan Cruvinel. E os dois estão à frente desta grande cooperativa, uma das maiores e mais importantes do país. Senhor Antônio, muito bom conversar com o senhor novamente. Muito obrigado por tirar o seu tempo tão precioso para conversar conosco. É um prazer estar com você. Dorivan, muito bom conversar. Nunca conversei com vocês dois juntos, mas que coisa maravilhosa, viu? Não tem a primeira vez, né? Bom demais da conta. Vamos lá. Obrigado. Senhor Antônio, todo mundo hoje conhece como Antônio Chavaglia da Comigo. Então, Comigo virou um sobrenome seu. Mas não foi sempre assim. Existia um Antônio Chavaglia antes da Comigo. Quem era esse Antônio Chavaglia? Era produtor rural, como muitos, né? Que veio de São Paulo, do interior de São Paulo para Goiás, na época do algodão, em 68. E acabei adquirindo propriedade aqui em Rio Verde e mudei para Rio Verde. Por causa da fazenda onde eu arrendava. Aí, a minha vida sempre foi agricultura, em todo sentido, né? Desde o algodão, soja, milho, eu plantei de tudo, gergelim, tudo isso eu já fiz na vida. A vida para o início da cooperativa era um projeto de viabilizar atividades aqui no Centro-Oeste, né? E Rio Verde não tinha uma pecuária no campo, tinha uma pecuária no campo, uma pecuária de pastagem de campo, né? E veio aí, começou a vir verbas, né, para fazer pastagem nesses campos e abrir áreas com braquiária. Começou o plantio de braquiária naquela tempo. Mas mesmo assim a terra faltava ainda algumas coisas. E o produtor estava buscando soluções para poder trabalhar o cerrado. Nessa busca de solução, juntou esse grupo de 50 produtores e começou a ideia de formar uma cooperativa. Acabou se concretizando com 50 pessoas. Nem todos puderam pagar a cota integral naquela época, que era pesada, era a cota de R$30 mil naquela época, era muito dinheiro. Mas 30 conseguiram pagar, onde comprou aquela área onde era o parque industrial. E aí começou o projeto que era fazer armazém, fazer misturador de sal, porque não existia problema de gado aqui no campo, e falta de sal mineral, e morria muito gado. E aí a cooperativa começou a trabalhar essas duas coisas, arroz e pecuária, e foi evoluindo, né? Acabou o arroz, veio a soja, e veio a industrialização da soja, começou a construir em 82, e em 83 começou a funcionar a indústria e realmente deu rentabilidade para o produtor, mesmo produzindo 20 sacos de soja por hectare. Aí começou a evoluir e buscar calcário em Minas, e jogar calcário nesse campo. E aí foi o grande desenvolvimento da região na parte da agricultura da soja, foi a industrialização da Comigo. Passou a remunerar $3, $4 maior do que o pessoal que vinha aqui de São Paulo comprar. Então, essa foi a primeira grande jornada da cooperativa, porque
era difícil conseguir dinheiro. Para conseguir dinheiro para o primeiro armazém para arroz foi muito difícil. Depois para a indústria também foi mais difícil ainda. Certo? Que você não tinha garantia real, você não tinha para pegar um monte de avalista para fazer o armazém, para o seu primeiro armazém, para arrumar mais 200 sócios, fazer cota capital, para fazer o primeiro armazém de arroz. Então, foi uma jornada muito, muito trabalhada, um grupo realmente muito focado naquilo e achar que isso era uma solução viável, o cooperativismo. Foi assim que começou comigo. Até hoje, quando junta aí 10, 15 pessoas para conversar, por exemplo, numa reunião de condomínio, é difícil, porque as pessoas não se entendem, é muito complicado, né? As pessoas se entenderem, entrarem num acordo. Eu fico imaginando, naquele tempo, 50 pessoas, vamos baixar para 30, porque 20 acabaram não conseguindo pagar, 30 pessoas tentando alavancar uma cooperativa, que é uma palavra que para nós aqui em Goiás, até hoje, é uma palavra desconhecida por grande parte da população, né? Como é que foi esse desafio? Mas os 30 não conseguiram, os 30 que pagaram, 20 que não pagaram, mas eles continuaram participando. Os 20? Os 50. Os 50 ficaram. E até conseguiu dinheiro para financiar o armazém. Ah, certo. Aí a cota passou para 100. Uhum. Então, esse financiamento, nós que pagamos 30, financiamos mais 70 para inteirar 100 também. Então, a cota capital para a construção do armazém foi R$100 mil dos 250. Foi onde deu para construir o primeiro armazém de arroz. Agora, você naquela época, você conseguia 200 associados para acreditar numa ideia de implantar cooperativa, que naquela época já tinha tido uma cooperativa aqui dos holandeses, italianos, que não teve sucesso, então a pessoa tinha aquilo na memória ainda. Uhum. Mas foi evoluindo as conversas e em 76 instalou a loja, né, ali na Praça da Igreja. Aí começou o trabalho ali de ver óleo, sacarias para arroz, porque era tudo ensacado, né? E naquela época, antes da cooperativa, tinha só 2 máquinas de arroz. Era secado no asfalto o arroz. Eu lembro. Então tinha muita dificuldade, né? Então a solução do arroz foi excelente, depois a gente vê a soja. São fatores que realmente só quem passou por essa turbulência toda aí, que a gente acompanhou muito de perto, consegue entender o drama que foi para juntar essas pessoas em prol de uma ideia, certo? E conseguir que eles fizessem capital numa coisa que era uma sociedade de 50 pessoas, mas passou para 250. Discussões árduas. Sentar alguém e tentar explicar como que ia pagar aquilo e como ia fazer para eles não perder, ter que pagar essa cota capital do bolso deles, porque a cooperativa assumiu o juro e ele pagava só o principal. Então, aí deu uma equilibrada, a inflação, teve uma inflação, no fim, esses 100 mil não estava valendo nada. O financiamento do banco pagou com maior facilidade. Naquele tempo a inflação era muito alta. Dorivan, o que te trouxe para comigo? Eu tinha escritório de contabilidade. Você é contador? Depois eu fui um dos fundadores da Aviação Prodoeste aqui, mexia com transporte coletivo. Mas aí foi quando meu sogro passou uma área pra gente, e aí eu comecei a mexer na agropecuária. E foi quando eu fui convidado para vir pro conselho fiscal. E era para ser 1 ano, e estou até hoje. Então já vai com uns 35 anos que eu estou na labuta aqui. O que te fez acreditar no cooperativismo naquele tempo? Olha, na época eu não sabia nada de agropecuária, quando eu entrei na atividade. Então foi a cooperativa que me acolheu, os técnicos da cooperativa, agrônomo, veterinário,
é que me deu luz para mim tocar a fazenda. Sem eles, sem a cooperativa, eu não tinha tido o sucesso, né, que eu tive até hoje. Senhor Antônio, como é que o senhor chegou à diretoria da Comigo? Na época que eu entrei, eu tinha deixado de plantar lavoura, estava mexendo só com gado. Certo. Então eu estava tendo tempo. Aí acabaram me convencendo a ir para a cooperativa. Eu tinha até uma loja agropecuária aqui em Verde, Agroeste, era sócio com uma pessoa. E eu falei, bom, eu para ir para a cooperativa eu preciso vender. Então eu peguei e vendi a loja, eu optei por participar da cooperativa, certo? E aí quando foi, fiquei lá sem mexer só com pecuária até 88, 88 eu voltei para a agricultura. E estou até hoje. Então são consequências, você saber conseguir administrar, certo? Sem estar presente a semana inteira e fazer o que nós estamos fazendo, e só final de semana na fazenda, né? Então você acaba conseguindo pessoas boas para contribuir com você e administrar. Depois vem os filhos, que aí vai melhorando, vai tocando, né? Mas foi desse jeito. Eu tive uma vida bastante tumultuada, porque eu acabei assumindo muito compromisso, né? Fundou a cooperativa de créditos. Depois fui presidente da UCB, acho que com 15 anos, viajando loucura entre Deus me livre. Então, a cabeça não tinha muito tempo, tinha só final de semana mesmo para ir na fazenda. Mas deu certo, tanto minha vida particular evoluiu, como a cooperativa evoluiu muito acima daquilo que todos nós imaginávamos. Essa cooperativa, ao chegar nos 50 anos, com esse número de cooperados, mais de 12 mil, mais de 3.500 funcionários, e com a estrutura que ela tem hoje, que eu acho que é a contribuição que ela dá para a região, nesses 20 municípios, traz uma melhoria de renda muito grande. Aquilo que o Dorival colocou, que a cooperativa repassa informação constantemente através de seus veterinários e dos seus agrônomos, e também da equipe de colaboradores, porque nossos colaboradores, têm uma escola aqui dentro, né? Cada dia ele está fazendo um curso diferente, bebendo uma palestra diferente, assimilando coisas diferentes, então ele está em completa evolução. Nossos armazéns hoje, tudo automatizado, certo? Então tem uma facilidade, e que aí a pessoa precisa ter mais conhecimento, para em vez de ele só jogar lenha lá, ele não precisa só jogar essa lenha mais, mas ele precisa ter mais conhecimento de automação. Então você tem que levar as pessoas, ensinar eles a trabalhar com aquilo. E essas pessoas têm assimilado bem essa orientação que tem recebido da equipe ou de professores externos, para ter um equilíbrio muito grande naquele trabalho que ele está ali realizando, que ele tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então, isso faz a diferença da equipe da Comigo, o grande diferencial é essa gama de informação que ele recebe depois que ele passa a ser funcionário da cooperativa. Ele tem aula o ano inteiro, alguém ensinando para ele alguma coisa, ou da própria equipe ou de fora, para ter realmente pessoas conhecedoras daquilo que estão fazendo e dar tranquilidade para a administração, que as pessoas estão capacitadas para mexer com essas novas tecnologias todas que a Comigo vem implantando nesses últimos 30, 40 anos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos.
Acesse www.precisãoaeroagricola.com.br. Do seu ponto de vista, Dorivan, qual é o grande segredo do sucesso da Comigo? Porque ao longo desses 50 anos, aqui mesmo na nossa região, muitas cooperativas fecharam, outras não cresceram, permaneceram estagnadas, outras até diminuíram de tamanho, e a Comigo não, ela se tornou esse ícone do estado de Goiás. Qual é o grande segredo? O segredo é organização e transparência. Tudo que a gente faz aqui é muito bem discutido e muito transparente. Sabe? A gente repassa isso para o cooperado a qualquer hora que ele quiser saber qualquer informação, o balanço nosso é aberto, né? Então, uma equipe muito bem treinada, e que nós temos pessoas aqui de 50 anos que estão com a gente, né? Muitos de 40, muitos de 30. Então, essas pessoas veio a vida inteira fazendo curso, né, igual o senhor Antônio falou, e criou, a cooperativa entrou nele, sabe? Virou assim, ó, fulano da cooperativa, João da cooperativa. Essa equipe que fez a cooperativa crescer e ser tão transparente como é. Senhor Antônio, estilo de gestão. Há 50 anos atrás, 40 anos atrás, o estilo de gerir uma empresa, de ser o gestor, era um. Hoje mudou totalmente. O que o Antônio Chavaglia teve que mudar nele mesmo para que ele pudesse se adequar a cada estilo de gestão de cada tempo? Sabe, se geriu a empresa como cooperativa desde o seu princípio lá, cada ano que passa, você vai aprendendo também alguma coisa, convivendo não só com as pessoas de empresas fornecedoras, como também gestores de outras cooperativas pelo Brasil afora, que eu passei a conhecer, e também lá em Brasília. Então, a gente foi porque as pessoas vão mudando. Eu era uma pessoa muito agitada, sou uma pessoa ainda até hoje muito agitada, mas era 10 vezes mais agitada. Eu queria a coisa tudo para ontem. Certo? Eu tive que mudar o meu jeito, certo? De lidar também com essas coisas que precisavam ser mais bem explicada para as pessoas, para eles entenderem e ter capazes de fazer. Então, isso vai acontecendo automaticamente, conforme você vai passando os anos, e a coisa que mudou muito na cooperativa, faz uns 20 anos, eu acho que nós fazemos um planejamento estratégico, certo? Onde grande parte dos colaboradores participa. Eu participo só da última reunião. Faz o Dorivan e o pessoal todo aí. Nós temos só uma pessoa externa que coordena esse trabalho de planejamento. Então, é planejado todas as áreas e todas as lojas individualmente, o que elas têm que produzir durante o ano e o que elas têm que prestar de serviço durante o ano. Então, o gerente, o encarregado, o pessoal lá, sabe todo o trabalho que tem que realizar naquela loja, naquela unidade. Do armazém, mesma coisa. O gerente sabe tudo, ele tem um equipamento ali que ele tem que receber 120 mil sacos de produto por dia. Se ele receber 60, nós sabemos que ele está fazendo errado. Isso o monitor vai mostrar que a produção dele caiu pela metade. Então, está tudo automatizado. E essa tela que eu tenho aqui atrás me mostra toda aí o que está funcionando na cooperativa. Todas as fábricas da cooperativa, desde a Jataí, de Montes Claros, que são sal mineral, e as fábricas, 3 fábricas de ração, as 2 fábricas de esmagamento, você tem tudo que mostra a produção por dia. Quanto entregou quanto misturou de adubo, quanto saiu de adubo por dia. Mudou muito aquela cobrança lá individual, porque dentro do planejamento fala que tem uma meta para ser cumprida. Então, o Dorivan, pega a tela lá, o Ari, qualquer um dos diretores, sabe, dentro da área dele, se está indo conforme o planejado ou não está. Certo? Porque um planejado não é um planejado imposto. É um planejamento discutido com a equipe para ser montado de acordo com a capacidade que eles
pode se realizar. Então, isso é um dos fundamentos que foi criado na cooperativa, que o planejamento não é só do ano, ele é para 5 anos. Certo? Então, você vai fazer o investimento, você tem que estar dentro daquele projeto, você tem viabilidade dentro de 5 anos para pagar ou não tem. Só precisa de mais anos para pagar. Então, a informação, a agilidade da informação, que ajudou, e a cooperativa foi uma das primeiras no Brasil a colocar essa APR3. Certo? É um sistema muito moderno, contábil, que deu muito trabalho para convencer a equipe que aquilo era bom, que aquilo podia ser trabalhado e ia fazer uma diferença grande. Foram mais de 300 funcionários que foram para São Paulo revezando para poder aprender a mexer com isso. E foi 2 anos lutando para eles assimilar tudo que a informação que o R3 poderia agregar e dar de resultado. Naquela época era tudo muito difícil, certo? A comunicação era mais difícil. Agora já não vai ter mais. Agora o CAPR3 vai para as nuvens, certo? Então não vai precisar nem de estar, vai estar completamente diferente. Então, essas evoluções, se a equipe não tiver equilibrada, conhecedor daquilo que pode ser realizado, certo? Não adianta você ter toda essa gama de informação que não vai chegar a lugar nenhum. Então, sendo que você tem um planejamento, todo mundo sabe o que precisa ser executado, que está sendo acompanhado e monitorado, que está realizando em cada unidade. Porque cada unidade de armazém ou de loja, a gente tem que saber se está dando resultado ou se está dando prejuízo. E assim as fábricas de ração, tudo individualizado. Então, isso move, acaba mais pessoas envolvidas nesse trabalho, para poder que uma coisa soma com a outra. Elas não podem bater de frente, já tem que somar. Certo? Então, se eu parar de fabricar ração, eu vou buscar um monte de gente para frente. Se parar a industrialização, vai atrapalhar internamente e externamente. Você tem compromisso de exportação, você tem compromisso de entregar, tem tudo. Então, tudo tem que ter uma estratégia para ser realizada e cumprida e executada, porque as fábricas, por exemplo, rodam 24 horas e 11 meses. Então, as pessoas precisam estar bem orientadas com a tecnologia que está sendo disponibilizada para eles, para ele poder saber se a fábrica está em condições de rodar ou não está. Se vai dar um problema no rolamento lá, antes de dar um problema, antes de quebrar, ele já está sabendo para poder arrumar. Então, são coisas que evoluíram, as engrenagens começaram a se encaixar perfeitamente, certo? Tanto que a cooperativa dá de informação para o colaborador, para ele poder retribuir com o resultado. Então, nós, graças a Deus, não temos muito rodízio, quase nenhum de funcionário. Certo? É difícil você ter falta de... Se querer um funcionário para safra, às vezes contrata para safra só, né? Então, mas sempre aparece gente para trabalhar e todo dia tem currículo à vontade aí para qualquer unidade que precisar, vem buscar informação aqui, que aqui tem um banco de dados daquelas pessoas que querem entrar na cooperativa. Então, se ela enquadrar dentro daquele parâmetro, vai ser passado para o gerente, e o gerente vai se entrevistar essa pessoa para ver se realmente eles se integram para poder trabalhar em equipe. Então, é muita coisa que tem aqui dentro, que é invisível para a gente olhar, mas que está aí contribuindo para poder funcionar dentro da harmonia, porque nenhuma empresa, se ela parar no tempo em tecnologia, a tendência é desaparecer. Se ela parar no tempo com investimento, a tendência também é desaparecer, que ela tem que crescer pelo menos um pouquinho todo ano, porque os custos sobem. Então você tem que crescer um pouco para poder pagar aquele aumento de custo.
Senão, você acaba inviabilizando a empresa. Você vai ficar 4, 5 anos só aumentando o custo e não aumentar o seu faturamento. E não, se aumentar o faturamento, não aumentar o resultado, porque as margens sempre é muito estreita. Então, é um trabalho realmente muito bem focado para poder chegar lá na frente e fechar o ano e poder mostrar para o produtor, associado, dentro da área que ele trabalhou na cooperativa, a contabilidade é muito grande, porque você entregou soja, entregou milho, comprou a ração, e qualquer coisa que a gente compra dentro da cooperativa, é fechado aquele balanço, sobrou um pouquinho, 15% vai para a conta corrente dele, 70% vai para a conta capital. Então, são coisas, isso foi desde o começo? Não, no começo não tinha condições de fazer isso, porque precisava era de dinheiro para iniciar o trabalho. Foi implantado ao longo do tempo. Então, depois que foi estruturando, foi mudando também estatutariamente para chegar nesses moldes que nós estamos hoje. Nós achamos que é ideal. É 2 diretores só, o resto é conselheiros. E no caso do vice, que é eleito, mas ele passa a ser diretor executivo, e o presidente e 5 diretores executivos. Então, é bem distribuída, certo? Cada um sabendo a sua responsabilidade, porque se um não cumprir, o outro não vai cumprir também, porque elas se conectam. É assim que nós temos de funcionado, tem dado certo e eu espero que continue dando. No dia do lançamento da Tecnoshow 2026, uma frase no seu discurso me chamou a atenção, quando você falou da preparação dos novos líderes para assumir a cooperativa nos anos que virão. Como é que está esse processo? É um trabalho que a gente vem fazendo já ao longo dos tempos, com os cursos para as mulheres, esposas e para os jovens. Então, hoje a gente já está convidando para o conselho as pessoas que participou desses cursos. Ele já entra aqui sabendo o que é a cooperativa. Se ele está aqui é porque o pai ou o esposo já é cooperado, já tá no sistema. Então, essa é uma das preparações que a gente tem trabalhado nisso aí, sabe? Antes, a gente às vezes convidava um produtor grande, mas ele tinha outras atividades e não queria interessar pelo dia a dia da cooperativa. Então, esse pessoal mais novo participa mais e a gente fica tentando moldar eles, porque é o futuro da cooperativa, né? Então, precisa de ter essas pessoas, porque a gente vai passando, né? Dorivan falando ali, vai passando, já teve algum momento que o senhor pensasse assim, vou largar de mão disso, não vou mexer com isso não, vou cuidar da minha vida, cuidar das minhas lavouras? Quando a minha esposa tinha largado lá no começo. Não parava em casa, só ficava viajando. Então, mas a gente achava a ideia e o projeto muito interessante, né? E por isso que a gente acabou participando e foi realmente... foi movimentando as coisas, né? Sonhava, não, precisa de um armazém mais naquela cidade, precisa naquele outro lugar, precisa mais uma fábrica, precisa daquilo. Você acaba se envolvendo em tantos projetos, em tantas opiniões que vêm, do próprio conselho, da diretoria, e você acaba envolvendo, e depois a família vai acostumando com a sua ausência. É bem essa realidade. Mas, graças a Deus, deu certo, e o filho está bem, a esposa também está bem. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv.
A notícia do agro começa aqui. Tem muitos mitos que a gente ouve e que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, né? Porque ao longo do tempo as pessoas vão criando histórias, né? Eu ouvi 2 histórias a respeito do senhor. Só que eu não sei se é verdade, se é mentira. Eu acho que o momento é oportuno, talvez eu não tenha outra oportunidade de perguntar. O senhor falou que o senhor sempre foi muito agitado, né? Queria as coisas para agora e tal. Aí reza a lenda que numa das edições da AgriShow Comigo, o senhor queria uma determinada coisa e a pessoa que era responsável pela feira teria dito que não era possível de fazer. E o senhor insistiu que queria, que era para fazer e tal, e que a pessoa falou para o senhor assim: olha, eu te falei que não é possível. Se você acha que é possível fazer, então faça você mesmo a sua feira. E aí, o senhor teria gostado da ideia e criou a Tecnoshow Comigo. Essa história é fato ou é mito? Não é bem assim, não. Nós temos muitas discussões com esse povo lá do AgriShow, certo? E depois a gente viu que não era um parceiro dentro daquilo que nós esperávamos. Certo? Eles queriam muito financeiro, certo? E menos mostra de cultivares, essas coisas tudo, certo? Eles era voltado só para o lado financeiro e a parte de locação dos terrenos acabou ficando com eles e nós ficamos com o serviço. E depois o dinheiro era repassado para eles pelas empresas e a parte nossa estava vindo a conta-gota, certo? Aí não foi só eu, juntamos todo mundo, tomamos uma decisão e vamos separar isso e acabar com isso e vamos trabalhar a feira nós mesmos. Mas são coisas que vão acontecendo. Você une achando que vai ter mais visibilidade numa feira como essa e às vezes o próprio expositor acaba não aceitando aquilo que as pessoas que você buscou de parceiro está realizando, não está satisfazendo o expositor. Então são decisões que eu nunca tomei sozinho, sempre nós consultávamos quem é os responsáveis, tudo aqui, para tomar a decisão. Mas foi uma decisão acertada ter ficado só comigo, porque aí a gente trabalhava no foco que o cooperado busca, que a gente também busca, e graças a Deus deu certo. Por que a escolha de Palmeiras de Goiás para essa nova esmagadora da Comigo? A gente já tinha lá um terreno e um armazém, independente da linha férrea. Aí, quando apareceu a ferrovia, ela passou na divisa do nosso terreno. Aí foi que nós falamos, em vez de trazer soja de lá, moer aqui, levar para o terminal da Rumo, vamos montar a indústria lá. Então, aí tivemos que comprar mais terreno lá junto e praticamente é uma realidade a fábrica nova hoje. Está em construção a todo vapor, está tudo contratado e vai ser a maior fábrica até então do Brasil, vai ser lá em Palmeiras de Goiás. O que muda na história da Comigo a partir do momento que essa fábrica estiver funcionando? Nós vamos ser o maior esmagador, assim, em uma só propriedade, né? Em uma só unidade. Vamos dobrar praticamente o faturamento. Então é um motivo da gente crescer. Com ela nós vamos precisar de mais armazém. Vamos abrir, a gente tem um programa de abrir uma loja por ano e nós vamos ter que fazer uns 2 armazéns por ano também. Então uma coisa vai puxando a outra e lá você vai usar a soja que está mais na região, esmagar e colocar já no trem que passa dentro do nosso terreno. Então é uma facilidade a mais. Algum dia o senhor já pensou assim, puxa vida, se eu acordar amanhã e pensar, nossa, eu não tenho mais a Comigo para ir, eu não tenho mais essa responsabilidade, eu não tenho mais que reunir com o Dorivan, não tem... Já passou isso na sua cabeça ou não? Não, passa, eu converso com eles, volta e meia,
Vocês vão preparando, com a hora eu vou largar isso aqui, né? Passar pescador velho do rio pescar. Mas as coisas vão acontecendo, a gente tem um relacionamento muito bom, eu e o Dorival, não é da agora, e confiança mútua. E também os diretores, os 5 diretores são pessoas que estão há mais de 30 anos. O Arlen está mais velho, quase mais velho que comigo aqui dentro. Certo? Foi o primeiro funcionário que foi arrumar a papelada da formação, da estruturação da cooperativa, se fazer a inscrição, essas coisas. Certo? Então ele conhece de tudo que aconteceu nesses anos da cooperativa, ele tem na memória dele com essa facilidade em comum. Certo? Então o Arlen é uma cabeça pensando e bom de cabeça até hoje. Você pergunta as coisas, ele te responde na hora, pode que fosse 50 anos atrás. Certo? Então você vê que você tem pessoas, os outros também, tudo é mais de 35 anos aqui dentro da cooperativa, passaram a ser diretores. Então ele tem a cooperativa como uma parte da sua vida, certo? Fazer parte da sua vida, o cotidiano da sua vida é comigo. Então são pessoas que têm amor naquilo que faz e responsabilidade, certo? E a responsabilidade aqui da diretoria executiva, da diretoria, é muito grande. A administração da Comigo é muito aberta para os seus associados, para os conselheiros. Todas as cooperativas não juntam conselho de administração e conselho fiscal e faz reunião junto. Nós fazemos um assim, um não. Um mês faz só o conselho, no outro mês faz os 2 conselhos e a maioria, que são 3 executivos, a 3 efetivo, né? São 6. 3 participam, e 3 seriam Os suplentes. suplente. Ele não participava de reunião nenhuma se os 3 estivessem participando. Nossa, que faz muitos anos que os 6 do conselho participam. Então, mais gente, porque são diversos municípios, esses conselheiros, mais gente está sabendo o que acontece na cooperativa e qualquer questão que tenha lá na discussão no seu município, o conselheiro sabe dar resposta. Então, isso facilita muito. Você tem uma contabilidade, só prestado conta em todos os municípios, com uma clareza muito grande e abre para discussão, para tirar as dúvidas. Então, não tem nada de, não, o Conselho Fiscal não pode saber disso, o Conselho Fiscal não, aqui não. Aqui todo mundo que é da administração, mas aquilo que é coisas da cooperativa que não pode sair para fora, eles também têm a responsabilidade de não falar lá fora aquilo que é coisas que é sigilo de empresa. Interno, né? Certo? Então, tudo isso foi os aprendizados dos anos que foi evoluindo e chegar a cooperativa nesse estágio que está hoje, que ela pode fazer esses investimentos que o Dorival falou lá em Palmeiras e financiar quase nada. Nós estamos fazendo, o Dorival falou em armazém, nós estamos fazendo 3 armazéns esse ano. Um cinquentão, na Creúna e outro lá onde está construindo a indústria. São 6 milhões de sacos mais de armazenamento. E nós estamos financiando esses armazéns. A parte industrial não vai financiar nada. É mais R$1 bilhão que vai investir, certo? De recursos próprios, porque esse juro está impagável. Tá. Para qualquer sociedade que precisa do dinheiro, certo? Só se for mina de ouro para pagar um juro desse, certo? Porque você vê aí uma coisa de 20% normalmente ao ano de juro, não tem atividade que dá isso com transparência, certo? Então, tudo, a gente está passando um momento da agricultura no Brasil, no país inteiro. Nós temos o Rio Grande do Sul com 4 desastres de safra. Nós temos o Paraná que está com desastre de safra esse ano de chuva de pedra. Aqui na nossa região foi intempéries muito grande em outubro,
certo? E teve algumas chuvas de pedra e algumas lavouras também. Então você tem muita incerteza dentro do produtor, certo? Que ele fica com medo de perder aquilo que ele já ganhou, certo? Porque os bancos estão exigindo tanto de garantia, certo? Que quando ele vir, ele pode ficar sem a fazenda. Está fazendo o registro fiduciário. Então você já passou a fazenda para o banco. Então isso preocupa, porque se nós tivéssemos o governo reconhecesse a importância de produzir alimento, nós teríamos um seguro para garantir tudo isso. Com certeza. Estados Unidos, o produtor dos Estados Unidos, ele tem garantia de seguro, ele tem garantia de preço, certo? O americano lá hoje, com o preço que está lá, o produto está colhendo lá. Ele está recebendo um delta a mais do preço que ele vende, certo? Porque senão ele não paga os custos. E aqui nós não temos nenhum reconhecimento para subsidiar, certo? Parte do seguro agrícola. Então você vê as dificuldades que você tem no Brasil. Nós temos aí regiões com maior altitude, que produz uma safra, mas a maioria é baixa altitude que produz uma safra só. Então você tem muitas questões climáticas dentro do próprio estado, certo? Quanto mais do Brasil. Certo? Então você pega aí algumas coisas que atrasou a planta esse ano, alguns plantaram dentro da janela, agora é torcer para chover até maio, para esses que vão plantar mais tarde também produzir. Então, o agronegócio ele sofre tanto contratempos, porque você está produzindo aqui, mas você não sabe nem para qual país que você vai vender, não é para qualquer estado, não. Vai depender lá, a hora que você for para vender seu produto, para qual país que está comprando. Agora, a China comprou muito aqui no Brasil a soja, os países estão comprando milho, mas agora já estão acertando com os americanos para comprar lá. Então, você tem... O produtor precisa estar muito bem informado nas questões, tanto na hora de comprar os insumos, e a informação possível a gente passa para eles, como na hora de vender. Porque se ele não entender um pouco essa questão do agronegócio, da geopolítica mundial, certo? Muitas vezes ele perde aí até de fazer um negócio melhor ou não. E ele, para isso, ele precisa estar conectado na cooperativa, buscando essa informação, ou nas informações que está disponível aí do mundo inteiro. Quem está comprando, quem está com dificuldade de pagar, tem qual moeda que está valendo naquele dia para aquele país ou não. Então você tem muitos desafios que você tem que enfrentar externamente e dentro da propriedade os intempéries climáticos, que você não manda nele. Você faz a sua obrigação, com dever, com responsabilidade, com tudo, certo? Mas você sempre está naquele pensamento. Vou plantar, vou ter uma boa safra, na hora de colher, vou colher bem, não vai ter problema climático. Então você tem muita coisa que envolve o produtor rural que não depende só do trabalho dele. O trabalho dele ele cumpre com lealdade e responsabilidade infinita. Eu tenho mais umas 200 perguntas para fazer, mas infelizmente nosso tempo acabou. Essa entrevista para mim ela é muito importante, porque se eu estou aqui entrevistando vocês dois hoje, é por causa da Comigo, porque eu comecei a trabalhar no rádio muito jovem e o primeiro programa que eu realizei no rádio do agronegócio se chamava Comigo no Campo. Então, até o Euler, no lançamento do livro, me lembrou disso. Falou, você lembra que você fazia o Comigo no Campo? E naquele tempo era uma dificuldade, eu Comigo juntava as informações e eu apresentava no rádio. E ao longo dos anos eu aprendi a gostar do agronegócio, aprendi a gostar muito do que eu fazia, tanto na área da comunicação, quanto no setor do agronegócio. E, Paula, tem dois, e isso traz para mim. Vocês produzem muita soja, mas eu não sei se alguém já deu soja para vocês. E eu quero dar uma soja para cada um de vocês.
É um canivete em formato de soja. Um canivete em formato de soja. Lá da Cutelaria Simo, de São Paulo, o pessoal faz uns canivetes maravilhosos que vocês... Eu tenho certeza que vocês vão usar. E ninguém vai ter, viu? E ninguém vai ter canivete em formato de soja. Tá? Senhor Antônio, é sempre, para mim, uma honra conversar com o senhor. E eu acho que Rio Verde deve muito ao Antônio Chavaglia. Muito obrigado. Em nome de todos os rioverdenses, eu sou rioverdense de nascença, muito obrigado em nome de todos os rioverdenses a tudo que o senhor já proporcionou a essa terra. Não é só para mim, sozinho não faz nada. Se não tiver uma boa equipe, confiável e tudo, então você deve alguma coisa, deve comigo como um todo, pelo que ela realizou nesses anos todos, que não foi uma pessoa só, foi um mutirão de gente unido com muita responsabilidade. Muito obrigado, viu? Doutor Ivan, você é aquele caboclo bom que a gente gosta demais da conta, a vida inteira, né? Acha que fala pouco, mas é bom de fala. Nossa Senhora. Não, obrigado aí pela entrevista. Mas o Antônio tem uma sintonia muito grande, sabe? Eu tenho ele como professor. Então, sempre toda decisão que vai ser tomada, eu compartilho com ele, pego ideia com ele, ele orienta e essa sintonia é tão grande que às vezes eu procuro ele até nos meus negócios particulares, porque depois que meu pai morreu, eu escoro nele, sabe? Então, eu tenho muito respeito por ele e enquanto ele tiver força, a comigo precisa dele, os cooperados precisam dele. Feliz daquele que tem um mestre. É isso aí. Feliz daquele que tem em quem se espelhar. E a Comigo cresceu ao longo desses 50 anos, não foi à toa. Foi por causa dessa gestão que já era moderna 50 anos atrás e continua moderna. Quando nós entramos aqui, ou na fábrica da Comigo, eu estou agora na sede administrativa da Comigo, uma coisa que chama muita atenção é a forma educada, o sorriso, a maneira como cada colaborador trata as pessoas que chegam aqui. A gente percebe que as pessoas se sentem em casa. E eu me sinto muito em casa aqui. Eu fico muito feliz de terminar esse bate-papo, essa prosa agora, te pedindo para deixar um like, um gostei para a gente. Deixa um comentário aí, o que você achou dessa nossa conversa. Se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.